No vídeo de hoje nós vamos falar da nossa inteligência espiritual. Começámos ontem pela sequência de Vênus. A sequência de Vênus fala-nos das programações que nós recebemos que vão ditar as nossas histórias relacionais. E não só. A forma como nós fomos programados para agir, a forma como fomos programados para sentir, a forma como fomos programados para pensar. Como eu expliquei num pequeno vídeo introdutório sobre este tema, nós recebemos um fractal de consciência Yin e um fractal de consciência Yang 88 dias antes da nossa gestação. E durante a própria gestação, esta programação está a ser ativada. Desde que nascemos até aos 21 anos, nós vamos estar a experimentar, a materialização dessa energia. Quando nós fazemos este trabalho de perceber cada uma das programações que nós recebemos, nós assumimos uma espécie de autoparentalidade. Nós passamos a observar de que forma é que estas sombras que nós herdamos, de que forma é que esta sombra se quer transformar na nossa vida através da nossa criatividade num dom, numa frequência cada vez mais alta, que nós chamamos Siddhi. Então, quando nós temos problemas nos nossos relacionamentos, a tendência é queremos fugir, não é? Porque estamos a ver a sombra do outro e estamos, se calhar, a observar a nossa própria sombra. Na realidade, estes são aqueles momentos que são pérolas, porque nós vamos poder observar com muita clareza de que forma é que a nossa sombra aparece. E há uma coisa que eu gostaria de partilhar convosco, que me parece muito importante, isto no seguimento de algumas sessões que eu já fiz de chaves genéticas. Por vezes pode acontecer as pessoas ficarem presas à história da sombra, à culpa da sombra. Há uma super identificação com os processos que nós vivemos de sombra. Ok, então imagina que eu estou a fazer uma sessão contigo e que nós descobrimos, ou partilho contigo, que a tua sombra nesta esfera é a vaidade, por exemplo. Tu podes criar um loop mental à volta da sombra. Ficas aqui presa numa culpa. Primeiro porque te identificas. Tu identificas-te imediatamente onde é que isto acontece na tua vida. E isto cria-te uma sensação de que algo não está bem em ti e ficas com uma espécie ou de vergonha ou de culpa em relação àquilo que tu tens dentro. E deixa-me dizer-te que não é suposto nós querermos afastar-nos daquilo que somos. Isso é aquilo que nós consideramos desonra. Estamos a desonrar-nos quando nós não queremos ver a verdade de tudo aquilo que nós carregamos. A verdadeira honra vem de aceitares essas programações, entendendo que isto são sementes para tu floresceres. Há uma flor que vai nascer daí, que são dons, que são preciosos para o coletivo. Não, isto não tem só a ver contigo. Tu és um instrumento. Dessa flor vai nascer um fruto, que é o Siddhi, que é uma frequência muito elevada, que apoia o coletivo. Então nós temos que dedicar 10% da nossa atenção à sombra e 90% ao dom e ao Siddhi. Porque a sombra é a semente. Ela não é para ser eliminada. Ela faz parte. Nada é ao acaso. Então, se acontecer ficares aí num loop mental porque te identificaste e não estás a gostar, lembra-te disto. A sombra, cada vez que estás a negar a sombra, estás a desrespeitar-te. Tens que abraçar esse lado, tens que observar. A ideia é, com este trabalho, ires observando de que forma é que isto se expressa na tua vida. E tem que ser de uma forma muito generosa, compassiva.
não com um chicote. É através desta observação diária, consciente, que novas frequências podem surgir. Porque não te esqueças que isto é um potencial. É um potencial, uma energia, assim. No centro temos o dom. De um lado temos a sombra, do outro lado temos o Siddhi. É um potencial que existe em nós, que pode vibrar tanto numa polaridade, no centro, ou na outra polaridade. Ok? Então vá. Isto para dizer, não fiques presa à sombra, não és só a tua mente, não te esqueças. O que é que acontece quando nós não honramos as nossas próprias sombras? Que nós podemos vivê-las de uma forma ativa ou podemos viver as sombras de uma forma repressiva. O que é que acontece se nós não nos apoderarmos das nossas próprias sombras? Nós vamos projetá-las nos outros. Vamos recebê-las através da nossa experiência relacional. Por isso é que a experiência relacional é o maior palco de desenvolvimento pessoal, o mais difícil, não é? Pelo menos para mim é. Bom, esta esfera da inteligência espiritual chama-se QS. Está logo a seguir à nossa ferida central, que penso que lá está escrito como núcleo, ou core wound, se tiver em inglês o teu perfil. E está ligada à nossa Vênus inconsciente. Este é chamado o ponto do amor. Porquê? Porque é o reflexo da programação que tu já recebeste, que se vai começar a expressar, a manifestar na tua primeira infância. Portanto, desde que tu nasces até aos 7 anos. Ora, nesta fase nós estamos muito no corpo, no desenvolvimento do corpo, a aprender a lidar com o facto de termos um corpo. Por isso é que se diz que até aos 7 anos nós não devemos estimular as crianças mentalmente, porque elas ainda estão a encarnar, como se o espírito ainda está a aprender a usar este veículo físico, não está habituado. As crianças ainda estão muito ligadas a outras esferas. Quanto mais bebés, menos capacidades físicas têm e mais ligadas a outras esferas, a outras dimensões estão. E até aos 7 anos, as crianças não se sentem separadas do seu ambiente. Portanto, elas são parte, elas não se sentem um indivíduo, elas são parte do ambiente. Especialmente do sítio onde elas são cuidadas, onde elas vivem, o seu ambiente familiar. Ora, a programação que nós recebemos nesta fase vai ditar a forma como nós habitamos o nosso corpo físico. Como é que nós nos sentimos seguros. E também vai nos trazer as primeiras bases para o desenvolvimento da nossa identidade. Ora, a sombra desta altura vai ditar que experiência é que tu tiveste nesta primeira infância. Portanto, vais ler a chave genética que tens lá. Isto foi o que tu experienciaste até aos teus 7 anos. E a sombra está relacionada ao que tu precisaste construir à volta do teu coração para lidar com a sensibilidade de estares envolvida num ambiente que tu não dominas. Tu fazes parte do ambiente, tu ainda não te sentes alguém com estrutura suficiente para te impor ou para pensar, para agir. Não. Então estes muros que nós colocamos à volta do nosso coração impedem-nos de estar totalmente abertos, de coração aberto, nos relacionamentos na idade adulta. Por isso se diz que quando desbloqueamos o ponto do amor, é como se de repente a energia da criança regressa a nós. Porque é na realidade a energia do coração puro da nossa criança interna. E aqui o coração abre-se para esta alegria, para a brincadeira, para a jovialidade nos próprios relacionamentos e connosco, com a vida. Ora, este ponto de inteligência espiritual
tem muito a ver com... Trabalharmos esta esfera tem muito a ver com aceitarmos a dualidade. Fazermos as pazes com a tristeza e a alegria, com a luz e com a sombra, com o belo e com o feio. Porque estar aqui na matéria não é fácil para a alma. A alma é pura. Mas estar aqui na matéria, nós observamos uma quantidade de coisas que não são fáceis para a nossa alma acolher. Por isso nós desenvolvemos a sombra. No entanto, é no fazer as pazes com a dualidade, entendendo que faz parte do nosso processo evolutivo como humanidade, que nós vamos poder abrir este espaço. Abrir aqui o espaço do coração puro. Acolher a dor, acolher a tristeza e não tentar afastá-la. É através desse acolhimento que exige uma presença brutalmente honesta com aquilo que estás a sentir. Presença. Não é agir, não é tentar resolver. É presença, observação, com generosidade. Observar onde é que se expressa, especialmente contemplar o corpo físico, onde é que se expressa essa dor. E estar presente, em silêncio, em solidão. Nós, para transmutar esta energia, precisamos muito de solidão. Esta presença exige solidão, presença nas nossas dores. É através dessa presença que esta energia se desbloqueia e que flui. Caso contrário, fica cristalizada no nosso corpo e pode trazer, inclusive, problemas físicos. Esta é a esfera, a sombra desta esfera, que mais nos boicota a nível da autoestima. Então é muito interessante observarmos de que forma é que esta sombra ainda dita as regras na nossa vida e o que é que se quer transformar a partir daí. Qual é que é o dom? Qual é que é o seed? A esfera da inteligência espiritual está conectada, diretamente conectada com mais duas esferas, que são a base do nosso ser. A outra esfera é a da inteligência emocional e depois temos a inteligência mental. Então estas três criam um género de uma estabilidade interna. Vão ditar a forma como nós somos, como é que agimos, como é que sentimos e como é que pensamos. Se ficarmos presos à sombra, poderá ser que não é muito fácil usarmos as nossas qualidades nos relacionamentos. Se começarmos a usar os relacionamentos para identificar as sombras e para começarmos a desenvolver os dons, então vai-se abrir aqui um espaço gigantesco de possibilidades para relacionamentos saudáveis. Aqui, viver de coração aberto é a proposta desta esfera, do ponto do amor. Bom, já sabes, se precisares de ajuda para fazer esta caminhada tão profunda, passa no meu site ritatavares.pt, podemos marcar uma primeira sessão. Isto é feito aos bocadinhos. Não pode ser feito tudo de uma vez, porque é muito profundo. Caso não possas por algum motivo ou queiras fazer este trabalho por ti, vai ao site do genekeys.com, tira o teu perfil e vai devagarinho acompanhando os vídeos. Eu tenho um canal no YouTube onde estou a colocar estes vídeos para ser mais fácil de consultar. ritatavares.pt também. E podes devagarinho ir encontrando um espaço para contemplar estas tuas esferas. Um grande abraço e até já.